E aí, mulher, tudo bem? Olha, a nossa aula de hoje é sobre a carteira Vick. Olha só que coisa mais linda, tanto para você vender sozinha, quanto para você fazer em kits de bolsa, por exemplo. Você faz ela menorzinha assim e vende ela junto com uma bolsa grande, de brinde, ou fazendo uma venda casada aí. Então, vamos aprender hoje o passo a passo dessas carteiras. Lembrando que escolha cores bonitas, cores que estão em alta, para poder chamar a atenção do seu cliente, da sua futura cliente. Então, lilás está muito em alta, o pink, o rosa, o mostarda, cores, e pode escolher aí uns tons neutros também, para aquelas pessoas que não gostam de peça colorida, né? Mas faça aí, se você for fazer para a pronta entrega, faça cores chamativas, cores mais fortes, que as peças fiquem mais bonitas e mais chamativas, tá bom? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Olha essa cor que eu escolhi aqui pra gente fazer a nossa peça. Ela tá super em alta, é uma cor muito bonita que combina com vários tons. Então, pra pessoa combinar com look, vários tons de roupa, essa cor vai combinar. Então, é uma cor que tá muito em alta e eu gosto muito dela. Então, eu escolhi aqui, ó, um fio número 18. Por que que eu escolhi um fio 18? O fio 18 ele é um fio fino. Então, ele não é um fio grosso, muito grosso, né? O 23 já é um médio e o 33 já é um fio grosso. Aqui nessa peça eu escolhi o 18, por quê? Porque ele é um fio mais fino, e a gente vai trabalhar na mesma carreira a gente vai fazer um ponto 2 vezes. Então, se for um fio muito grosso, o seu trabalho vai ficar muito grosseiro. Então, procure fios finos para fazer esse modelo, tá bom? Então, eu escolhi o fio 18 aqui. Esse fio, ele é premium, mas eu fiz, quem acompanhou a live, eu fiz peças com fio residual e ficou bom também, tá? Só precisa se atentar em ser um fio fino, tá bom? Mas dá para fazer com fio residual. Inclusive, essas duas peças que eu mostrei no início é fio residual, tá bom? E aqui eu escolhi uma agulha número 7, tá? Por que essa agulha? Porque é a agulha que dá pro meu fio. Se você tiver com fio mais grosso ou um fio mais fino, o número da agulha vai variar, tá bom? Então, você encosta o fio aqui, ó, na agulha e vê se ele encaixa, tá? Se ele ficar assim, cobrindo o fio, é porque o número tá errado, tá bom? Então, isso ajuda na tensão dos pontos, porque se o número da agulha estiver errado, os seus pontos podem ficar muito apertado ou muito folgado. E a sua peça pode ficar torta e tal. Então, escolha a agulha aí de acordo com o tamanho do seu fio. Para um fio 18, agulha 7 e 8 dá super certo, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. Aqui eu vou iniciar a minha correntinha de acordo com o tamanho que eu quero a minha peça. Se você for fazer aquela mini carteira, você vai fazer uma menor quantidade de peça, de carreiras de corrente. Se você for fazer uma peça maior, uma carteira maior, você aumenta a quantidade de corrente, tá bom? Então, nessa peça aqui, eu vou fazer uma mini Vick, uma mini carteira, tá? Então, eu faço o meu nó inicial aqui, tá? Eu costumo fazer ele assim, coloco a agulha, giro, faço um E, tá? Seguro aqui, ó. Seguro com meus 2 dedos aqui, a ponta do fio, dou a laçada na agulha e faço o meu primeiro ponto inicial, tá? É assim que eu faço. Tem várias formas de fazer, tá? Tem gente que dá um nó, mas enfim, eu faço dessa forma. Então, aqui agora eu puxo esse fio, tá?
Fiz meu ponto inicial, agora eu vou fazer de 10 a 15 pontos, tá? Isso vai variar de acordo com a espessura do fio. Então, eu vou fazer 10 aqui para ver o tamanho que vai ficar a minha peça. Se precisar, eu vou fazer 15. Hoje eu tô um pouquinho resfriada, tá? Vocês me perdoam. Também tem o barulho da rua. 9 e 10, tá? Então, ela tá muito pequena, só vai caber o quê? Moedas aqui, né? Então, para caber um cartão, um RG, eu vou fazer 15 carreiras. Então, ó, tirando o meu primeiro, que é o ponto inicial, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos, tá bom? Fiz esses 15 pontos, faço mais um, pego aqui na alcinha de trás, aqui à frente do meu trabalho, tá? Vou virar aqui o trabalho e ele tem esses elos. Eu vou trabalhar dentro desses elos, tá bom? Que é o verso da nossa peça. Então, aqui eu tenho o ponto que eu fiz, é extra. Eu venho aqui no penúltimo, insiro minha agulha e faço o meu primeiro ponto baixo, tá? Por que que eu tô pegando no elo? Essa peça aqui, ó, se eu pegar nessas alcinhas aqui, trabalhar nessas alcinhas, eu posso fazer isso. Porém, quando a carteira estiver fechada, eu não vou ter o acabamento, essa trança aqui de acabamento. Eu vou ter só isso aqui, tá? Então, para ficar um acabamento bonito, eu trabalho aqui atrás, nos elos aqui de trás do trabalho, bom? Então, eu sigo aqui fazendo pontos baixos. Não tem problema ele enrolar assim, é normal, tá? E aqui o meu último ponto, antes do nó inicial, eu também faço um ponto baixo, bom? Ajusto aqui para não sair o tamanho diferente dos outros, tá? Aqui agora eu vou esconder já esse fio inicial, tá? Aqui a minha laçada, eu passo aqui, ó, passo nessa perninha do ponto e trago ele aqui para poder esconder ele na próxima laçada, tá? Apesar que a próxima eu não vou conseguir esconder porque vai ser em pontos baixíssimos. Então, na próxima eu escondo ele, tá? Terminei aqui o meu último ponto, eu vou virar o trabalho, tá bom? Virei o trabalho. Virei o trabalho, eu pulo esse primeiro, tá bom? Pulo esse primeiro e venho aqui no segundo e faço um ponto baixíssimo, tá bom? E aqui eu vou fazer pontos baixíssimos por toda a carreira. O que é um ponto baixíssimo? É quando a gente não faz esse movimento antes. A gente insere a agulha, dá a laçada e não faz esse movimento. Do jeito que a gente traz o fio, a gente tira, tá bom?
Isso é um ponto baixíssimo, conhecido como baixíssimo, né? Então, eu vou fazer baixíssimo aqui por toda essa carreira. Ficou até maior, né, essa peça. Dá para colocar mais que um cartão aqui, mais que um RG. Já dá para ser uma carteira mesmo. Que esse fio, ele é fino. Eu achei que ia ficar menor, mas... Cheguei aqui no último, tá? Tá vendo? Eu trabalho nele também. Então, eu venho aqui e faço um baixíssimo. E aqui eu faço um ponto, uma correntinha para virar o trabalho, tá? Aqui eu não fiz correntinha para virar o trabalho. Só aqui. Certo? Então, aqui eu fiz o ponto baixo, minha carreira de ponto baixo. Fiz minha carreira de... Virei o trabalho, fiz minha carreira de baixíssimo. Agora, eu viro o trabalho, novamente. Fiz o meu ponto, né? Viro o trabalho. E aqui eu percebo o quê? Que eu tenho os meus 15 pontos baixos da primeira carreira, tá? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Certo? Então, aqui, ó, eu não trabalho nessa correntinha aqui, que foi aquele ponto primeiro que a gente virou o trabalho. Eu não trabalho nele, tá? Eu vou trabalhar no meu primeiro ponto. E aqui a gente vai trabalhar com um ponto baixo centrado. O que é o ponto baixo centrado? Ponto baixo centrado é quando você entra no meio do ponto. Aqui eu tenho o ponto. Se eu fosse fazer só um ponto baixo, eu ia inserir a agulha aqui, ó, entre os pontos. Como é ponto baixo centrado, eu vou inserir a agulha no meio do ponto. Então, vai sair nesse Vzinho aqui, ó. Eu vou inserir a agulha e ele vai ter que sair, essa agulha vai ter que sair do outro lado, entre o Vzinho também. Então, vamos lá, ó. Tá vendo? Aqui as duas perninhas. Se caso eu inserir a agulha e ela fazer isso aqui, eu tenho que consertar e colocar minha agulha de volta no meio do ponto, tá? Para ser ponto baixo centrado, tem que estar no meio do ponto. Então, vamos lá. Lembrando, cheguei aqui no meu último ponto, fiz o baixíssimo, faço uma correntinha, viro o trabalho e insiro aqui no meio, ponto baixo centrado, tá bom? Observe que quando eu insiro a agulha, eu trago o fio, certo? Enrolo o fio aqui, e aí quando eu trago, eu não trago assim. Eu dou uma leve inclinada na agulha, olha só. Eu faço esse movimento aqui. Porque isso impede de que o meu fio torça. Tá vendo? Vou fazer novamente, sem... Isso impede que o meu fio fique torcido, aquele ponto baixo centrado, só que com o fio todo torcido, tá? Eu não estou falando de um fio liso e esse fio que aparece a repartição. Eu estou falando de ficar todo torcido, tá? Por isso que você vê peças em ponto baixo centrado que o ponto baixo centrado parece bem estruturado, bem bonito, e outras não, porque a pessoa traz a agulha de qualquer forma, puxa de qualquer forma, e esse fio fica torcido. Tá? Então, aqui, ó, eu vou seguir fazendo os meus 15 pontos baixos centrado. Eu já me acostumei, não é uma coisa que eu faço querendo, tá? Eu já me acostumei, então eu sempre trago a agulha assim, inclinando ela. Veja que o meu dedo
o meu dedão e o meu dedo indicador sempre tá segurando o trabalho. Aqui está o fio. Então, deixa o fio aqui, tem gente que pega de outras formas e tal. Eu deixo esse fio aqui sempre esticadinho, né, pra não ficar assim, sambando, e você não ter dificuldade de pegar o fio. Então, ele sempre deve ficar assim, ó, levemente esticado, não estica muito também. E aqui eu seguro sempre o meu trabalho, com o dedo indicador não, o dedão e o dedo do meio, porque o indicador eu tô usando aqui para pegar o fio. Certo? Eu insiro aqui e eu estico esse fio só até a altura do ponto de base aqui, que eu tô me baseando. Então, eu não estico esse fio assim, em excesso. Eu estico só o tamanho aqui do meu ponto de base, certo? Então, cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Aqui eu tenho o fio inicial, mas aqui eu tenho o meu último ponto. Vou tirar para vocês verem direitinho, tá vendo ele aqui? Tá? Ele tá, só que ele tá torcido porque eu fui fazer a virada do trabalho. Então, eu venho aqui, afasto ele e faço o meu ponto baixo centrado aqui no meu último ponto, tá? Não pode esquecer esse último ponto. Percebe que aqui eu mudei a tensão do meu ponto? Eu estiquei demais, tá? Então, ela vai ficar diferente. Então, eu desmancho, ajeito essa linha aqui, ajeito minha laçada para não ficar um trabalho desgrenhado. Tá vendo? Agora sim, ficou todas do mesmo tamanho. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou virar o trabalho, tá? Vou trazer esse ponto aqui para me esconder ele de novo. Eu sempre deixo essa dobra assim, tá? Pra ponta do fio não ficar aparecendo, certo? Então, eu estico aqui, ó, como se a peça estivesse em uso, sendo esticada mesmo, tá? Escondidinho. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou virar o trabalho. Virei o trabalho, eu pulo o primeiro novamente e vou no segundo e faço o meu baixíssimo, tá? Então, a sequência é a seguinte: deste lado, eu pulo primeiro e vou no segundo, sem fazer aquele ponto extra. Aqui, quando eu viro o meu trabalho, que eu faço baixíssimo, quando eu chego no final, eu faço um ponto extra, uma correntinha extra para virar o trabalho. Então, essa correntinha de virada é só de um lado do trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei aqui no último, faço o baixíssimo e faço uma correntinha de virada. Virei o trabalho, tá? Venho aqui novamente e faço o meu ponto baixo centrado, tá? Certo? E a sequência toda vai ser essa, muito fácil. Lembrando que tem que sair sempre no meio, no centro do ponto, tá? Então, vale a pena você inserir a agulha e sempre olhar para ver se ela sai no meio do ponto, tá bom?
Então, o trabalho todo vai ser assim, carreiras de ponto baixo centrado, volta com carreira de baixíssimo e volta novamente com carreira de ponto baixo centrado. Todo o trabalho assim até a peça ficar no tamanho que você quer, tá bom? Eu vou fazer mais uma carreira com vocês e aí eu volto com ela maior. Chego aqui no meu último, eu abro o ponto, tá? E insiro a agulha aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer o meu último ponto baixo centrado, certo? Viro o trabalho e faço, pulo o primeiro, não esqueça de pular esse primeiro, tá? Senão a sua peça vai começar a fazer isso aqui, ó. Pule o primeiro, baixíssimo, baixíssimo, em toda essa carreira. Certo? Fiz uma correntinha extra, tá? Viro o trabalho e faço meu ponto baixo centrado. Quem trabalha com crochê sabe, né, que enquanto a gente está trabalhando, a gente já vai moldando a nossa peça, tá? Criar esse hábito de ir moldando aí sua peça. Procure manter sempre a mesma tensão do ponto, tá? Não estique aqui demais, não estique aqui demais, tá? Procure sempre manter esta laçada no tamanho da agulha, tá? Então, aqui tá no tamanho da agulha, correndo facilmente, não apertada e nem folgada, tá? E aqui você traz o fio na altura do ponto, do seu ponto de base, que é esse aqui, tá? Assim você tem um trabalho estruturado e com os pontos todos do mesmo tamanho, bem bonito. Certinho? Então, gente, a sequência é essa, tá? A sequência é essa. Primeira carreira de ponto baixo, tá? Lembrando que você pode fazer ela menor, pode fazer ela maior, tá? Aquelas carteiras que eu mostrei no início, eu iniciei elas com 17 pontos baixos. 17 correntinhas, 17 pontos baixos. Então, elas ficam um pouco maior, porque são carteiras que é para ser usada como clutch, né? Que são aquelas que a gente usa com corrente um pouco maior. Agora, se você for fazer a carteira de mão, esse tamanho aqui tá ideal. E tem a menorzinha, que é a carteira para você fazer uma venda casada, né? Ou dar de brinde para sua cliente. Então, você faz ela menor. Então, eu fiz 15 correntinhas, 15 pontos baixos, virei o trabalho, fiz ponto baixíssimo, fiz uma corrente extra, fiz ponto baixo centrado, uma corrente extra, virei o trabalho baixíssimo, fiz ponto baixo centrado, uma corrente extra, virei o trabalho e fiz baixíssimo.
E essa vai ser a sequência até ela ficar do tamanho que você gostaria, tá? Então, eu vou crescer ela aqui, tá? Vou dar andamento e eu volto com ela pra gente juntar essa peça. Cheguei aqui, ó, o tamanho que eu gostaria que tivesse a minha peça, tá? Cheguei aqui no final. E agora a gente vai dobrar essa peça, costurar ela, que ela vai ser assim, tá? Com esse design super bonito, super moderno, tá bom? Então, a gente vai juntar essas peças. Aqui eu vou utilizar o botão imantado, que é esse botão aqui. Esse é de costura, é costurado, mas tem aquele de fixar, que ele vem com umas garrinhas. Então, você coloca e fecha a garrinha, tá? As garrinhas. Mas esse é de costura, então se você for costurar, eu não vou costurar ele aqui, tá? Porque não precisa, costura é uma coisa fácil. Você vai colocar ele no meio aqui da peça. E vai costurar esse fio, tá? Não costura ele aqui muito em cima, tá? Costura ele aqui, mais ou menos, tá? Abaixo da entrada da bolsa, tá? Se você costurar aqui, ele pode ficar aparecendo, tá vendo? Então, costura ele um pouquinho mais pra baixo. Tá? Não precisa ser aqui embaixo, nem aqui muito em cima, na borda da carteira. Aqui, na primeira carreira, no caso, na segunda, virando, né? Aqui é o avesso, então é na segunda carreira aqui do avesso, você costura esse fio. Meça bonitinho aí os centímetros, né? De cada lado, pra ele não ficar torto, né? 8 aqui, 8 aqui. Então, aqui no meio, eu vou costurar, tá grudando. Eu vou costurar a minha tremedeira é do meu remédio, viu, gente? Eu tomo remédio pra asma e ele me dá essa tremedeira nas mãos. Horrível. Já tentei fazer várias coisas que não deram certo, tipo sobrancelha, porque minha mão tremia demais. Tá? Então, fez a medição bonitinho, coloca o seu botão antes de fechar a carteira, tá bom? Antes de fechar a carteira, você coloca o botão. Porque se você for colocar ele depois, ela vai estar fechada assim, né? Vai ficar ruim de costurar, tá bom? Então, coloca com ela aberta, tá? Então, eu terminei aqui, ó. Vou puxar o meu fio. No último ponto, você puxa o fio. Certo? Puxei aqui o meu fio, ó. Eu vou usar esse fio já pra fechar essa carteira, tá? Olha só, a minha aqui, ela ficou com 21 centímetros por 18, tá bom? Mas isso vai alterar de acordo com a espessura do seu fio. Aqui eu tô com um fio fino, então ela ficou nessa espessura. Se o seu fio for mais grosso, ela vai ficar bem maior, tá bom? Eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras com essa do baixismo, 16 carreiras, certo? Você pode fazer ela maior, mais alta e mais larga, igual eu falei no início, certo? Então, vamos fechar essa base. Vamos fechar aqui. Eu vou fechar com uma agulha de tapeceiro, que é essa agulha aqui, você encontra em qualquer armarinho, agulha de tapeceiro. Não custa mais de R$5, gente, eu acho. Não custa mais que isso. Tem umas mais caras, mas não tem necessidade de comprar um negócio desse caro. Mas você pode fechar também com
sua própria agulha, tá? Inserindo aqui e puxando, fazendo o zigue-zague com a sua própria agulha. Eu vou fazer com a de tapeceiro, porque é mais rápido. Vou tirar essa. Fica aí. Então, eu vou inserir aqui, ó. Se a minha tremedeira deixar. Vou inserir aqui. A agulha de tapeceiro é bom porque é mais rápido o processo. Então, eu fixo aqui, ó. E fixo aqui pra ver bonitinho. E aqui, seguro firme. E aqui, ó, eu tenho a minha correntinha de base, tá? Tendo a minha correntinha aqui, ó, essa aqui são as minhas últimas correntinhas. Eu vou inserir aqui na minha última correntinha. Inserir na minha última correntinha, eu vou pegar esses dois aqui, ó, que é o nozinho da virada, pego as duas, e pego esse nozinho da virada aqui também, tá? E passo, faço esse zigue-zague. Venho aqui, ó, vou virar assim pra vocês verem melhor. Venho aqui, insiro, venho nesse nozinho e passo. Vou trabalhar esse fechamento apenas nos nozinhos, tá bom? Passo pra cá, venho e pego os dois nozinhos. Faço esse zigue-zague, tá vendo? Puxo o fio. Viu só? Eu não volto por aqui. Eu volto, pego os dois elos aqui, que é aquele ponto que a gente fez de virada, sabe? E eu fecho esse trabalho. Dessa forma, tá vendo? Não vai ficar folgado. Puxa o seu fio, vem. Se tiver dois assim, pode pegar. Passo pra cá. Não esqueça nenhum nozinho, tá? Trabalhe em todos eles. E aqui eu tenho o meu último. Venho aqui e passo. Certo? O que eu vou fazer com esse fio aqui, ó? Eu vou vir de novo. Espera que eu esqueci um ali, ó. Tá vendo? Se você fizer aqui, ó. Tá vendo? Eu venho agora. Novamente. Dá até pra fazer vários de uma vez, tá vendo? Olha só. Ó. Olha só. Venho aqui. Sempre fazendo um zigue-zague, tá? Se o seu fio for grosso, você pegar muitos de uma vez vai atrapalhar. E olha só. Como fica bonito esse acabamento. Não fica aquela coisa por cima do ponto. Aqui na frente vai ficar assim, tá vendo? Dá pra perceber que tem um elozinho aqui. Aqui fica com esses elos e fica um trabalho bem bonito, bem charmoso. Deste lado, tá? O outro lado é diferente, então vamos fazer o outro agora. Aqui na ponta, no primeiro, eu venho aqui e fecho novamente
Olha só, tá vendo? As minhas duas primeiras correntinhas. Vou inserir aqui, ó, para sair do outro lado. Tá? Eu posso usar esse mesmo fio, já que ele sobrou bem grande. Ajusta bem, fecha bem. Já que ele sobrou um pedaço bem grande, eu vou usar ele para fechar o outro lado também. Se ele não tivesse sobrado do meu fio, então eu cortaria dois pedaços para fazer esse trabalho, tá? Os dois lados. Mas como sobrou, não vou ficar cortando o fio, né? Vou utilizar ele mesmo. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou esconder esse fio por aqui até chegar lá no início, para eu poder usar ele. Vou pausar um pouquinho aqui que vai aparecer o carro do ovo. Então, eu vou passar ele aqui e já volto, tá? Então, ó, chegamos aqui, passamos o fio até aqui no início, tá? Não fica mostrando muito, exageradamente. E aqui eu tô com o meu fio, eu vou pegar aqui nesse nozinho, o primeiro nozinho aqui, e vou pegar esse nozinho aqui da primeira do outro lado, tá? Pra juntar essas duas peças. Juntei, vou fazer a mesma coisa, o mesmo zigue-zague daquela do outro lado. Porém, aqui, como eu não fiz o ponto de virada, eu vou ter que procurar o nozinho aqui dentro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu tenho o primeiro nozinho, vou inserir, tá? Tá vendo? Ele não tem os nozinhos de virada igual a outra. Então, eu insiro aqui no primeiro e venho aqui dentro, porque eu quero que o acabamento fique assim, tá? Então, eu vou vir aqui dentro. Tá vendo que aqui eu tenho um nozinho? Então, eu vou vir aqui dentro e vou fechar essa peça por dentro, tá? Olha só. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu não quero mexer nesse acabamento. Eu não quero que eu perca esse desenho aqui, tá? Eu quero ter esse desenho no meu acabamento. Se eu fizer assim, eu vou perder esse desenho, entende? Então, eu não quero perder ele. Então, aqui, ó, cheguei no último, eu volto naquele mesmo esquema, tá? Fazendo o zigue-zague e voltando com esse fio lá pra cima, tá? Por que que eu vou voltar? Porque eu tô fazendo uma segunda costura, né? E aqui eu vou fixar a minha primeira corrente de cada lado, porque aqui eu não fixei, eu peguei só no nozinho. Então, eu volto pra pegar elas duas, tá? Vendo? Olha só, gente.
Um acabamento muito bonito, tá? Se eu tivesse passado assim, ó, entende? Eu ia acabar com toda a beleza da peça, tá vendo? O ponto ia ficar, ó, escrenganhado. E eu ia acabar com a beleza desse acabamento. Então, aqui, ó, na frente da peça, ó, o ponto continua igual. Eu não mexi nele. Ele ia ficar assim, tá? Aqui eu vou finalizar pegando essas duas alcinhas. Então, eu venho aqui, pego as duas desse lado, as duas desse, e junto elas, para que o meu trabalho fique mesma altura, tá vendo? Se eu pegar só no elo, ele vai ficar um mais baixo que o outro. Então, aqui eu volto, pego e faço eles na mesma altura. Escondo o fio aqui. Puxo bem e vou esconder ele dentro da minha peça. Certo? Escondo ele até onde eu querer, corto e colo. Se você não for usar forro nessa bolsa, você cola as pontinhas que teve, tá, no seu trabalho, porque às vezes a pessoa tem curiosidade e acaba puxando a pontinha que a gente deixar. Então, cortou o fio, cola essa pontinha, tá? E aqui, ó, você pode colocar o imã, o botão imã, ou você pode colocar também um zíper, tá bom? Coloca a sua marca, tá? Você pode usar alça de mão para oferecer essa bolsa, uma alcinha de mão, ou você pode usar correntes, tá? Pode usar corrente assim, com fio entrelaçado, pode usar somente a corrente, tá? Pode usar uma corrente assim, em acrílico. Eu utilizei aqui nesses modelos essa corrente aqui, essa argola mosquetão. Vou tirar aqui para vocês verem. Ela é bem pequenininha, tem que ter até um cuidado para mexer com ela, tá? Para ela não quebrar, porque ela é pequena, certo? Olha só. Ela é bem pequenininha, só que ela tem esse elo aqui, que é bem legal, porque você põe a argola na peça e o elo, você põe a corrente no elo, tá bom? Então, para essa peça é bacana você usar essas argolas pequenas, porque se você colocar uma argola muito grande, vai ficar desproporcional, tá? Se a peça é uma peça pequena, para que uma argola grande, tá bom? Então, você abusa aí da sua criatividade, das alças. É claro que não vai usar uma peça roxa com uma peça coral com uma alça roxa, tá? Eu só tô dando um exemplo da alça, tá? Mas aí você pode fazer combinações com essas alças. Você pode utilizar tasséis também, se você quiser, tá bom? Aqueles que vêm só, você pode colocar só o tassel puro, tá? Porque é só uma carteira, não precisa de muita coisa. É uma carteira para ser vendida baratinha, né? Com um preço aí acessível para a pessoa. É uma carteira que é para você, tipo, fidelizar o cliente. Você vende a carteira, a pessoa vai gostar e vai querer comprar de você outras peças. Então, é um produto para você conquistar mais clientes, tá bom? Ela vai comprar porque é baratinha, vai estar em conta, né? Ela vai comprar de curiosidade e depois disso, ela conhecendo o seu trabalho, ela vai comprar mais de você, tá? Eu já fiz isso e super funciona. Então, você abusa aí da sua criatividade com as alças. Lembrando que se você for usar alças acrílicas e você colocar tasséis, colocar outras coisas, você tem que alterar o preço aí, tá? Quanto mais materiais você utilizar e quanto maior o custo dessa bolsa, maior vai ser o valor final dela para o cliente, tá bom? Quanto menos coisas você utilizar, mais baratinha, mais o preço,
o custo dessa peça vai ser passado para o cliente, mais em conta para o cliente. Então pensa direitinho, se compensa você encher ela de coisas, porque se você encher ela de coisas e essa carteira custar R$200 para cliente, ela pode não ver um valor aí, pode dizer que não vale a pena pagar R$200 numa carteira, certo? Ela vai preferir pagar em outra peça ou nem comprar. Então, faz no básico, só para fidelizar esses clientes, só para ter contato desses clientes e vender outras peças agregando com essa, tá? Mas nada impede de você ter uma carteira simples e você ter opções de uma carteira mais sofisticada, mais agregando mais valor a ela, porque tem clientes e clientes, tá? Tem clientes que vai querer uma carteira aí que tem um alto custo, tá bom? Também. Então tem que pensar nesses dois lados, tá? Mas agora pro Natal mesmo, eu indico para vocês fazer ela simples, tá? Ou com uma correntinha assim. Tá muito em alta, usar uma carteirinha assim com a corrente curta, tá? Não aquela corrente de 1 metro, você coloca 1 metro de corrente, fica muito comprida, né? Tá muito em alta usar bolsas de alças curtas, no ombro mesmo, só que com a alça curta, tá? Então abuse disso, você pode fazer aquela corrente que ela corre, ela usa assim, tá? Eu já dei exemplo lá no meu perfil, ela usa assim, curtinha, e se a pessoa quiser, ela corre aqui dentro da alça mosquetão, ela corre e fica maior, tá bom? Ela fica assim e fica maior. Então, você pode dar essa opção, que a corrente fica com baixo custo, usando só isso aqui, fica com baixo custo e fica bonito, acessível, certo? Deixa a alça acrílicas, alças mais caras aí, que no mercado eles estão abusando, né? Por estar vendo que tá muito em alta, que as crocheteiras estão comprando bastante material, eu percebi uma alta muito grande nos materiais, né? Tem alguns perfis que até abusam do valor dessas ferragens, tá? Então, muitas das vezes, a nossa peça sai cara porque a gente investiu aí em alças, em materiais mais elaborados, mais sofisticados, e aí a nossa peça acaba ficando muito cara. E o cliente não quer pagar, então tenha um pouco de cuidado nessa hora, tá bom? E a nossa aula foi isso. Coloca a sua etiquetinha, sua marca, se você tiver, e abusa, faz um kit, uma bolsa grande, com uma carteira, faz um kit aí, ou oferece grátis para sua cliente. Uma carteira pequena não vai ter um alto custo para você, não custa nada você dá ela de presente para sua cliente que comprou até um determinado valor. Estipule um valor também. Não é comprou qualquer peça, comprou um cesto, ganhou a carteira, não. Estipule um valor, estipule as peças que vai comprar e ganhar ou a mini carteira ou uma dessa maiorzinha, tá? Se for ganhar, você não precisa dar a corrente, tá? Você só coloca o botão imantado e presenteia a sua cliente com uma carteira dessa. Uma carteira dessa dentro de uma bolsa já tá linda demais, né? É um presente tanto. É mais que um mimo. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante. E se fizer kit, se fizer venda casadas, se fizer aí vários modelos de várias cores, me marquem, me envie, ou então me envie, se não quiser marcar, que eu quero ver o trabalho de vocês. Tá bom? Muito obrigada!